Eu acho o seguinte, a respeito desse acreditar que o elenco talvez não tenha a capacidade de fazer o que ele diz que gosta de fazer. Ele, até pelo tamanho que tem, pela moral com a qual chegou no Brasil, eu acho que se ele visse um problema muito sério... Eu acho que aí tem um ponto. Primeiro é o rendimento físico desses nomes todos citados. Esse é um ponto. O segundo é, mesmo alcançado um rendimento que a gente considere, principalmente o Vitor Pereira, ideal, não dá para jogar 8, 7 ou 9. Salve Corinthians! Salve galera do Timão. Rapaziada, já chega fortalecendo no like aí, porque tem notícia top. Notícia boa no Timão. Maicon, volante Maicon, vai acertar com o Corinthians ainda esta semana. Representantes do jogador se reuniram com a diretoria corintiana para acertar o contrato do Maicon. Até que enfim. Notícia top para o Timão. Jogador jovem, de qualidade, vai melhorar demais esse Corinthians agora. Agora só falta repor um lateral para o lugar do Fagner. E o Fagner, hein? Fagner que pode não estrear na Libertadores. A contusão dele foi de grau 1 e tudo indica que ele não estreie na Libertadores lá na altitude. Isso é um problema para o Vitor Pereira. Mas o Vitor Pereira tá aqui. Outra notícia boa. Vitor Pereira prometeu que vai melhorar esse time. Ele sabe o que fazer e ele vai melhorar esse time. Rapaziada, vou deixar aqui o crédito por direitos autorais, a ESPN. O link da ESPN está na descrição como crédito de direitos autorais. E agora eu te peço na humildade, fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando sobre o Corinthians na Libertadores, que é terça-feira, hein? Dia 5, tá chegando já. Então ativa o sininho aí para você ficar por dentro das notícias do Timão. Vamos lá. Esta semana de podendo recuperá-los e com esta semana a poder trabalhar, eu não tenho dúvidas de que vamos ficar melhor preparados, porque eu sei exatamente aquilo que tenho que trabalhar, eu sei exatamente para onde é que eu tenho que direcionar o nosso trabalho no sentido de fazer evoluir a equipa. Eu acho que é um primeiro ponto. Isso é uma boa, o torcedor fica feliz de ouvir isso, que ele sabe o que tem que fazer. Agora. Gostei das vezes que ele falou dinâmica. Ofensivo. Com a dinâmica largada, faltou dinâmica, ninguém sabe o que é, mas de ofensiva está explicado. A questão, eu acho que o grande ponto de interrogação agora, nesse momento, Celso, é com o elenco que o Corinthians tem. Dá para fazer pro isso? Vitor Pereira, dá, pelo jeito, né? Ó, conheço aqui o caminho, sei aonde vou buscar. É possível tudo isso que nós ouvimos, acabamos de ouvir? E será que é uma questão deste momento? A gente não já sabia disso desde que ele chegou? A gente não sabe quais são as exigências de um trabalho como o que o Vitor Pereira gosta de desenvolver. E a gente não falava que isso talvez fosse difícil com os jogadores que ele tem na idade em que eles estão e com as características que eles têm, né? Porque fala-se muito da idade desses jogadores do Corinthians, mas não são jogadores que em outro momento da vida tivessem essa característica de morder aqui para não sofrer voltando e trabalhando em dobro, que é a lógica dele. Uhum. Ele já disse também numa outra coletiva que não é o Harry Potter, que não tem varinha de condão. Então ele está falando de trabalho aplicado nesses dias que ele tem. Eu estou muito curioso para saber como é que ele vai conseguir isso, porque é um time que tem ainda problemas outros, né? É um elenco curto, ele no clássico perde o lateral direito com 8 minutos e aí ele não tem muito o que fazer, porque o Corinthians hoje não tem um lateral direito reserva. É um dos únicos jogadores que correspondem à parte defensiva e ofensiva. Então, basicamente, um dos poucos ali. Basicamente é um elenco limitado, com um time sem essa intensidade. Não sei se por ser envelhecido ou por não ser características dos jogadores, mas o fato é que essa intensidade nesse momento não existe. E esses momentos da intenção a que ele se referiu, eu acho que é em outros jogos desse trabalho. Contra o São Paulo, essa intenção não apareceu em momento nenhum. O Corinthians não conseguiu construir ofensivamente, não teve isso. Então ficou aí 9 dias de expectativa para ver algo diferente. Na altitude. E na altitude ainda por cima. Mas foi a melhor coisa que poderia... Assim, o torcedor não vai pensar nisso. Para o trabalho, sem dúvida. A melhor coisa que poderia acontecer para evitar uma tragédia, não sei se vai conseguir, era ficar fora.
Você imagina jogar, se a final é no domingo, na terça-feira ele está jogando a 3.600 metros. Ele viaja na segunda, aquela 66 já a final seria no sábado, nesse seria no caso, sábado. mas mesmo assim... Aí né? seria no sábado, mas também você vai recuperar um time na terça. que precisa de mais recuperação no avião. E a chance de derrota para o Palmeiras era maior Era do gigante. que chance de vitória em caso de classificação. Era um- E menos evidentemente preparado pra enfrentar o Palmeiras. ia ser um Corinthians jogando com a sua força máxima, com todos os seus jogadores, porque não ia ser diferente Mas numa o que é a final força contra o máxima do Palmeiras. Corinthians hoje? Ela é física ou ela é técnica? Eu acho que esse é um dilema. Ela é mas só ele- técnica. Não, mas Então, ele tem mas problemas... não pode ser. Ele tem Mas problemas é. técnicos Mas e hoje físicos. a escolha dele... olha lá. E a escolha Os dele dois. na semifinal foi ainda mais nesse sentido, né? Sim. Quando ele retorna com o Juliano para o time. Então, eu acho o seguinte, a respeito desse acreditar que o elenco talvez não tenha a capacidade de fazer o que ele diz que gosta de fazer. Ele, até pelo tamanho que tem, pela moral com a qual chegou no Brasil, eu acho que se ele visse um problema muito sério na qualidade do elenco... Pode falar isso. 7 E ele não jogos, falou, então eu acho 7 que... jogem em abril. Começa terça-feira com o time. Então ele acredita que dá, esse é meu ponto. Então, ele acredita que dá. A palavra intensidade não combina com 7 jogos, ainda mais nesse Corinthians. Nesse aqui, com essa característica. Porque ele tem problemas físicos e técnicos. Por exemplo, você tem um problema técnico hoje na defesa, que é o Gil, e lateral esquerdo também. Sim. Você tem um problema técnico que é centroavante. E, paralelamente a isso, é o físico. Por exemplo, o que ele fez ontem? Ele trouxe um quarto jogador para o meio de campo. Ele veio com o Juliano, mais Paulinho, mais Duqueiroz, mais Renato Augusto. Começa empurrando o Renato Augusto para frente. O Corinthians... Aliás, sim. Olha, Isso não só- deixa de ser irônico, né? Só o Cássio... Falando contra. O que o Silvinho apanhou por essa tentativa... O Renato Augusto centroavante e a zaga do Diniz. Mal montado, esse elenco foi reformado. Você já tentou mexer com casa velha e carro velho? Que você troca coisa assim e nada dá certo? Mal montado foi a origem desse elenco. Aí nós vamos voltar lá no Thiago Nunes, que queriam também que ele fizesse mágica sem ter um jogador de lado no elenco e uma aposta de um dinheiro que não tinha no Luan, com a concordância do próprio Thiago Nunes. Então, originalmente, houve um elenco mal montado, que agora foi reformado. O Corinthians tentou uma reforma ali, gastando até mais, inclusive, do que tinha no orçamento, gastou bastante em acabamento, tudo. Jogadores de peso que você não imaginava pudessem jogar no Corinthians até 8 meses atrás, né? E aí fica desequilibrado. Ele vai ter que... Por exemplo, Renato Augusto, estou falando 7 jogos no mês de E abril. reserva do Corinthians. O João Pedro, lateral direito, os 2 zagueiros, o Bambu e o Raul Gustavo, jovem, Fábio Santos na lateral esquerda. Aí o meio de campo com o Cantilho, que jogou muito como volante ainda na era Silvinho, deu uma desaparecida agora, o Mantuan, que tem tido mais oportunidades, o Luan, que está sempre no banco de reservas, está sempre ali à disposição, e mais, como se fosse um ataque, vai com 3 atacantes, Adson, Júnior Moraes e Jô. E por que a gente apresenta essa tela? E fora esses aí, tem o Rony, que também perdeu espaço com ele, tem o Xavier... O time titular está com o Juliano e o Gustavo Mosquito? Exatamente. Tá com os exatamente. dois. Está com os dois. E Roger Guedes sem e o o centroavante. William. Né, olha lá, Ah, com tá, o Júnior- isso como os dois entrou centroavantes estão ali. O Tá como Júnior entrou Moraes e o ontem. Jô. O time titular está como entrou ontem. Exatamente. Saiu de ontem. Então, porque a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Existe, dentro desse problema físico que vocês citaram, de 2 peças que são chave, Renato Augusto e William, existe um elenco à altura para que esses jogadores sejam naturalmente substituídos e o nível técnico da equipe não caia tanto assim com esses jogadores que estão na tela? Alguns não têm É condição. nível técnico ou é rendimento da equipe? Porque não são necessariamente coisas conectadas. Isso, tá, lógico, exato. Você não vai... eu vou comparar o William e o Watson, não tem comparação. Mas talvez o Adson No consiga funcionamento da cumprir o equipe. plano de jogo do técnico, É enquanto isso. o William se recupera, fazer a marcação avançada com intensidade. O Vitor Pereira, ele tem condições de olhar para um jogo determinado e dizer, nesse jogo eu vou sem Paulo, Renato e sem o William. é campeonato e ele olha para paulista. esses jogadores aí... Não, eu tô falando de agora para frente. Vamos ali, vamos excluir. Luan não está no projeto dos treinadores que passaram pelo Corinthians e continua fora. E talvez nem do dele, pela amostragem inicial. Exatamente. Fábio Santos também não tem... Ele estava contundido, vamos ver o futuro, mas... Mas para terceiro zagueiro do que para lateral, dependendo do não, sistema. não parece.
O João Pedro também é outro jogador que você não... Estou falando de jogadores que não são utilizados. Então nós já estamos... A conta já não bate. Nem 22 ele tem à disposição. Não, Mas, gente, peraí. Da onde a gente tirou a ideia que o Corinthians tem condições de ter 22 jogadores? Exatamente isso que ele está mostrando. Não, é justamente a montagem do elenco. Não tem pra onde correr, gente. Sim, mas é que aí eu só acho que tem um dilema nisso tudo, que é você, na hora de montar o elenco, né? Eu não estou entrando na questão da idade e da qualidade dos jogadores, mas é melhor ter um elenco cujo time titular é muito forte e você vai perder na qualidade dos reservas, das peças que vão poder substituir. Hoje não é nenhuma coisa nem outra. Não. Eu acho que esse é o X da questão. Esse é o X da questão. Não, tudo bem, mas aí a gente está sendo... Eu sei, mas aí a gente está sendo, de alguma maneira, oportunista de acordo com o momento do Corinthians. Porque assim... Ninguém aqui criticou a contratação do William, ninguém criticou o Roger Guedes, ninguém criticou o Renato Augusto, ninguém criticou o Juliano. Ninguém está dizendo que não terá um time, estão falando de hoje. Jean, é que eu não gosto dessa... Não, Jean, é o seguinte, tem uma coisa que fala mais alto de qualquer outra, que é o campo. Tudo bem, mas... Perfeito, contratação legal. Na hora que você coloca todos juntos e o problema físico ele se agrava, ele se espalha pelo time. Você tem de pensar nas alternativas. Nas alternativas. Se existem ou não. Naquela lista, eu fiquei com a impressão, em determinado momento, vendo o jogo lá ontem, uma luzinha assim, que eu falei, talvez ele vai inventar não no sentido pejorativo, de trabalhar. Talvez em algum momento ele vai trabalhar o Adson para vir ser um jogador de meio de campo. Quem está pedindo passagem? No meio de campo. Adson e Mantuan, os garotos, é até covardia você cobrar isso. Exatamente. Agora você olha aquela lista lá, confiáveis, assim, no meio de um jogo de Libertadores, quem que ele tem lá como opção? O Cantilho, acho que é a opção, com todos mas também não é os senões, volante impressionante. Mas daqueles nomes lá, o Fábio Santos pela experiência. E tem um outro problema lá, que tem jogadores ali naquela lista, Calçado, que talvez eles sejam utilizados mais pelos problemas do time titular do que por qualidade deles, que é um dos dois centroavantes e o garoto Raul Gustavo, pelo problema com o Gil. Os dois de 35 anos também. Então, Júnior Moraes mas aí sim, aí tem uma coisa específica. Eu acho que assim, você olhar pra zaga e falar, cara, aí você tem um problema, você precisa ter um outro zagueiro, porque o Gil hoje nem é um zagueiro tão confiável, você precisa ter um outro zagueiro, beleza. Eu acho que são coisas pontuais. O que eu tô querendo dizer é que assim, o Corinthians não parecia ser, e eu não sei se virou ou não virou, não vou entrar nessa coisa, já falamos muito disso, não parecia ser um time com condições de contratar William, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes. Contratou esses caras, e Paulinho. Contratou 5 caras de altíssimo nível. Contratações elogiadas por todos nós na hora que vieram. Me parece um pouco cedo para dizer que o Corinthians falhou na montagem do elenco. Eu acho que é um dilema, assim, você dizer... Você vai contratar 5 estrelas, porque essas são 5 estrelas... E é melhor para o Corinthians que seja assim, porque com o resto você consegue se virar. Aí, nessa lista, tem 3 ou 4 jogadores que eu acho que podem entrar bem no time do Corinthians. Pouco, né, Jean? Então, é pouco, mas assim... Dá um banco de reserva Eu antigo. sei, gente, mas é o Corinthians. O Corinthians, assim, a gente não pode tratar o Corinthians hoje como se ele fosse o Flamengo. Quer dizer, qual que é a condição que o Corinthians tem de montar um elenco como o do Flamengo? Nenhuma. Tudo bem, e essa é a realidade. A gente está discutindo, porque elenco é uma coisa e time é outra, né? Então, quando chegam esses 5 jogadores, primeiro que eles chegam em terra quase arrasada. Eles chegam para jogar porque eram 5 lugares que não tinha. Então, o que você está falando? Eu acho que o Corinthians não errou, claro, na montagem do time. Agora, o elenco está muito aquém. Eu sei, mas isso significa que precisa contratar mais do que os 5. Aí a gente vai voltar... Por isso que eu estou falando que o dilema era esse. Porque você dizer que precisa contratar esses 5 e precisa contratar mais 6 jogadores para que o elenco fique forte, o Corinthians não tem condição de fazer isso. Essas contratações, elas foram, apesar de muito vultuosas pelo dinheiro que o Corinthians não tem, elas têm suas limitações. Tinha limitação de idade, tinha limitação física em relação ao William, porque se o William tivesse nos cascos, ele estava na Premier League, ele não estava aqui. Né? Tem limitações, eu acho que algumas dessas contratações, esses jogadores têm características que se sobrepõem. Acho que é o caso do Juliano. O Juliano é um candidato. Eu prefiro quando o Juliano não está no time, até para ele ter uma opção. Nisso que a gente está falando aqui. É isso eu concordo. Porque ficar sobrepondo ele é ótimo jogador, mas você tem... O segundo volante está cheio ali para fazer. Mas, por exemplo, o Paulinho começou o primeiro jogo, entrou ali durante o jogo. O Paulinho está mal também. Voando.
Eu não sei se o Paulinho hoje merece jogar mais que o Juliano. É que tá, né, gente? Ele tá meio sem função. Eu acho que essa é a questão, na verdade. A gente talvez não estaria falando tanto da falta de alternativas se esses caras estivessem rendendo, mas todos, exceção feita ao Renato Augusto, para mim todos estão rendendo menos. E um detalhe. Inclusive o Roger Guedes, que é Elogiamos muito a sacrificado. contratação com adendo. Se estiverem bem fisicamente e tecnicamente. É verdade. E não estão. Eu acho que aí tem um ponto. Primeiro é o rendimento físico desses nomes todos citados. Esse é um ponto. O segundo é, mesmo alcançado um rendimento que a gente considere, principalmente o Vitor Pereira, ideal, não dá para jogar 8, 7 ou 9 jogos no mês. Isso nenhum time vai fazer. Este time... Muito menos esse. Este time precisa de condições especiais. Então, ele pode mesclar. Mesclar com a lista que a gente viu ali é uma missão difícil. É uma missão quase impossível. Então, ele precisa desenvolver novos jogadores. O que é desenvolver? É o Adson, a gente fala, dá para jogar. Só que quando ele fala dos jovens, ele fala da maturidade que os jovens não têm. Ele fala nisso aí. Então ele nota nos jovens a condição de pressionar, de querer intensidade, mas não tem maturidade. Nos maduros, você não consegue fazer o Corinthians jogar dentro do modelo que ele, como estrangeiro, no futebol que a gente assiste e narra e comenta aqui o tempo todo, o mundo todo joga. Que é o seguinte... Pressiona. Agora, como é que você vai pressionar o adversário? Se você não pressiona, a defesa não sobe. Porque se a defesa sobe, se você não pressiona, coitado, vai tomar bom lançamento e os caras vão correr 50 metros e com o Cássio. Então é o seguinte, a menos que ele mude de ideia. Rapaziada, então esse é o dilema do Corinthians aí, ó. Esse é o dilema. Comenta aí o que você pensa sobre isso aí. Eu penso o seguinte... Quando o Corinthians trouxe esses jogadores aí, esses medalhões, eles vieram todos de graça, pô. E o Corinthians tinha acabado de enxugar a folha salarial. O Corinthians dispensou vários jogadores e contratou esses aí de graça, só pagando o salário, entendeu? Aí todo mundo elogiou na época. Eu fui um dos que elogiou também. Agora eu tô criticando o Paulinho, por quê? Porque o Paulinho não pega na bola em campo. Mas na época da contratação, elogiei, gostei, todos nós gostamos. E outra, o Corinthians não gastou, só paga o salário. Um salário é um pouco alto, de fato é. E agora o Corinthians precisa de dinheiro para trazer peças jovens, peças novas e jovens, entendeu? Isso que tá pegando no Corinthians, principalmente um lateral para repor a posição do Fagner. Rapaziada, deixa seu comentário aí, conto com você para fortalecer um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Valeu, forte abraço a todos e vai Corinthians!